Vamos então dar sequência, base de dados aí instalada, independente da versão. Eu vou ensinar então com que vocês trabalhem aí, né, da mesma forma. Vou colocar aqui a autenticação SQL Server, vou utilizar o usuário SA. Isso, vou colocar que eu tinha anteriormente e vou pedir para que ele se conecte. Após ele fazer então a conexão, ele vai me mostrar a estrutura do SQL aqui, né, que são as pastas aí com os bancos de dados, com as tabelas, tudo que você tiver já criado, ou se você não tiver criado nada, ele mostra a estrutura inicial. Como é essa estrutura apresentada aqui inicialmente? Vou até deixar restaurado aqui no tamanho da janela para facilitar, para que eu possa trabalhar e explicar. Vem aqui então em Database, botão direito, New Database, novo banco de dados. Tem outras formas aí de criar, mas dessa forma eu sei que em qualquer versão vocês vão conseguir aí trabalhar. Tendo criado aqui, né, iniciado um novo banco de dados, ele vai pedir um nome, Database Name aqui assim. Eu vou chamar de DB, toda vez que eu for dar referência a um banco de dados, eu vou chamar de DB. E o nome dele pode ser Sistema, ok, perfeito. Tendo feito isso, vou clicar aqui em OK, ele vai criar esse meu novo banco de dados. Aonde que eu visualizo esse novo banco de dados? Eu vou visualizar justamente aqui dentro de Database. Eu abro as informações, eu tenho aqui o sistema, né, de Database, que é o padrão, tá joia? O banco de dados do sistema, que é gerado quando você instala o SQL Server, e tem o meu novo, que é o DB Sistema, que não tem nada ainda, nós vamos começar a criar agora. Vem em Tables com o botão direito, New Table, qualquer versão, da mesma forma. Tendo acessado aqui as tabelas, nós vamos criar duas tabelas, porque por enquanto nós temos dois forms, que vai ser a tabela de categorias e a tabela de produtos, e vamos relacionar essas tabelas. Em column name, você vai colocar aqui então o primeiro campo. O primeiro campo vai ser, na verdade, o ID. Vou colocar ID underline categoria. Peço perdão porque não tem como aumentar a fonte aqui, tá joia? Então eu vou estar sempre falando o que eu digitar. ID categoria, e ele vai ser do tipo inteiro, ok, cadê, int, e vai ser autoincremente, porque dentro do meu formulário eu não tenho nenhum campo para preencher a ID, para preencher o código, tá joia? Esse aqui é o campo do código, então ele vai ser autoincremente, ele vai se incrementando cada vez que eu fizer um registro, um cadastro. Mas como que eu coloco para ele ser autoincremente? Aqui abaixo você vai ter as propriedades aí, né, das suas colunas. Estando com ela selecionada, você vem aqui abaixo e procura uma opção chamada Identify Specification. Em todos os SQL tem essa opção. Aqui onde está isIdentify, você coloca Yes. Eu estou falando isso porque eu já trabalhei em 2012, 2014, criando, né, alguns outros sistemas. O curso de VB foi com 2012. E eu fiz essa mesma coisa. Vim aqui embaixo em Identify Specification e coloquei Yes, para que ele seja, então, autoincremente. Ele vai incrementar aqui, ó, a partir do 1 e vai incrementar de 1 em 1. Então, deixa desta forma que está aqui, Yes, Yes, 1 e 1. Perfeito. O próximo campo vai ser o nosso campo de nome mesmo, né, de descrição. Então, vou colocar um desk aqui, ó, desk underline categoria, a descrição da categoria. Pode ser um varchar com, aqui está 10 por padrão, vou colocar 50, tá? Vai varchar, está nchar aqui, pode ser nvarchar com 50. Então, aí cabem 50 caracteres, né, para a descrição. Vou deixar marcado essa opção porque pode ou não ser nulo, na verdade. Então, eu poderia deixar esse campo de descrição nulo. Eu vou deixar aqui como marcado, tá joia? Sem problema aí, para que ele não permita, né, que esse valor fique nulo. Vou clicar aqui em salvar, Save Table, né, no botãozinho de salvar, todos são dessa forma, e vou dar um nome para a minha tabela. Vou dar o prefixo sempre para a tabela de TB. Essa então vai ser a minha TB underline categoria. Ok, perfeito. Tenho já então a minha tabela de categoria. Ela vai ficar visível aqui dentro de Tables. Ó. Se você clicar novamente nela, você vai ver aqui as suas colunas, que são duas colunas apenas que nós fizemos. Ah, mas eu queria colocar mais informações em categoria. Eu queria colocar, por exemplo, não teria muito o que colocar para falar a verdade. Né? Mas eu queria colocar, por exemplo, dependendo do produto, ele tem uma subcategoria. Então, você pode colocar esse campo no formulário e acrescentar depois mais informações aqui. Vai ser da mesma forma. Tudo que você quiser que seja salvo a partir do formulário, nesse caso eu só quis a categoria, você tem que ter um campo ali. O ID não entra aqui justamente porque ele é autoincremente. É basicamente o que nós vamos fazer, repetir esse mesmo procedimento para fazer o cadastro do produto. Só que no produto
ele vai ter a descrição, vai ter o valor e vai ter um campo de categoria que nós vamos linkar com aquele outro, com esse campo aqui dentro de categoria da tabela categoria. Então nós vamos fazer a próxima tabela na próxima aula e fazer essa ligação.